Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nós estamos entrando no ar. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. E se porventura você não é inscrito no nosso canal, esse recado é para você. Faz a tua inscrição agora. Clica aí no botãozinho inscrever-se, aciona o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Eu quero saber como que você está. Você que nos acompanha aqui diariamente, eu gostaria de ver aqui embaixo seus comentários, ver o que você está achando desse mês de abril aqui no Acordando para o Propósito, onde nós estamos tratando sobre a temática Seja Inesquecível. E você já descobriu que ser inesquecível é muito mais do que fazer com que as pessoas lembrem de você. É fazer com que as pessoas saibam que através de você, você está resplandecendo a glória dele. Você está cumprindo as coisas que Deus te direcionou, você está cumprindo a palavra dele. E por conta disso, a relevância do que você faz, a maneira com que você se torna inesquecível, nada mais é por conta da graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Mas antes que eu fale aqui, porque, obviamente, se você quer ser inesquecível, você precisa atrair para você a graça divina. E você não tem como fazer isso se não for pela benevolência de Deus, porque a graça é um favor imerecido. Talvez o único caminho de nós atrairmos a graça para as nossas vidas é através da nossa relação com o Senhor Jesus. Ele é aquele que nos concede graça, misericórdia diariamente. Por isso, você que está aqui tem o desejo de ser inesquecível, certamente porque você entende esses princípios. E hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos. Capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos. A gente vai ler a partir do versículo de número 1. Na verdade, somente o versículo de número 1. Para poder você entender aqui algo que obviamente fez com que Jesus fosse marcante, e a gente teria muitas coisas para poder falar o porquê Jesus é inesquecível, mas esses atos aqui de Jesus que envolve essa ação, tenha certeza, se aplicado na sua vida, você se tornará alguém que não será esquecido. Mais do que isso, você será alguém que será lembrado pelo legado que você vai deixar através disso. Veja o que a palavra de Deus diz. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele, segundo o seu costume. Ele ensinava. Então veja que há aqui um costume. O que é costume? Você acha que costume é algo que você faz às vezes? Costume é algo que você faz de vez em quando? Faz na segunda? Ou vai começar a fazer segunda? Não, costume fala de algo rotineiro. Costume fala de algo que está impregnado na cultura de alguém, nos atos, no caminhar, no falar, está expresso na vida de alguém. Isso se torna um costume. Por exemplo, tem alguém que fala assim: eu tenho um costume, todo dia eu tomo um cafezinho. Todo dia eu tomo um cafezinho. Então isso é o quê? Isso é um costume. Você diariamente tem aquela prática. E aqui a Bíblia está falando que a multidão seguia Jesus e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Então a multidão seguia Jesus e Jesus praticava o ato do ensino. Se você quer ser uma pessoa relevante, uma pessoa marcante, se você quer ser uma pessoa que acima de tudo marca outras pessoas, você precisa começar a ensinar. Olha, essa palavra ensinar, na sua derivação do latim, ela tem um significado muito interessante, porque ela fala de colocar uma marca, dar um significado, marcar uma pessoa. Então, ensinar tem o poder por si só de marcar a vida de pessoas. Veja Jesus, por exemplo. O ministério de Jesus, muitos historiadores, muitos estudiosos vão dizer que Jesus ele dedicou pelo menos 2/3 do seu ministério
ao ensino. E aí você tem dúvida do porquê Jesus era marcante? Aqui está falando que ele fazia isso aqui de costume. O ato de ensinar não somente atraía a multidão, mas fazia com que sempre, ao Jesus passar por algum lugar, outras pessoas o seguiam para ouvi-lo. Ouvi-lo porque, através de sua fala, havia ensinos. Isso é tão importante para que nós venhamos ter uma relevância nesse tempo de vida aqui na Terra, que o Senhor Jesus ele deixou isso como uma ordenança. Ele não vai colocar isso aqui como algo subjetivo para a vida daqueles que são discípulos de Cristo. Mateus 28:19, na Almeida Revista Corrigida, ela diz de maneira muito clara: Ide, ensinai. Qual é a conjectura disso? É muito mais do que você percorrer caminhos pregando sobre o Evangelho. Está falando sobre você consolidar pessoas no Evangelho de Cristo. Está falando sobre discipular pessoas. E não há como discipular pessoas sem você as ensiná-las. Por isso que Jesus ensinava segundo o seu costume. Seu costume era ensinar. Então, por que você deve ensinar? Óbvio, aqui no sentido da nossa temática do mês, ensinar fala sobre você ser inesquecível. Uma pessoa que ensina se torna inesquecível. Então, ponto número 1, você vai ensinar porque você vai se tornar inesquecível e por conta disso vai deixar um legado. 2, você vai ensinar porque o Senhor Jesus deu isso como ordem aos seus discípulos. Portanto, ide, ensinai. Então, o ensino, ele é algo relacionado, algo inerente ao discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele precisa ensinar. Existe uma necessidade para que o discípulo ensine. Por quê? Eu diria que o discípulo que não ensina, ele está naturalmente morrendo, no sentido de ser um discípulo. O ensino, ele dá vida à função de um discípulo aqui na Terra. Então, você vai ensinar porque você precisa ser alguém que entende a necessidade de ser inesquecível, de marcar vidas, de ensinar as pessoas, e você vai ensinar porque Jesus ordenou. Portanto, você é obediente àquilo que Jesus designa, àquilo que Jesus direciona. Agora, o porquê ensinar? Eu, obviamente, estou aqui trazendo algumas coisas, poderia trazer muitas e muitas coisas, mas nos atendo à nossa participação aqui hoje, eu diria para você, primeiro, quando você ensina, não só a outra pessoa está aprendendo. Quando você ensina, você também está aprendendo. É simples. Se você pode ensinar alguém, é porque de alguma forma você agregou para si algum tipo de conhecimento. E você ratificou esse conhecimento, trazendo ele para si, e através do ensino, você fortalece aquilo que você aprendeu. Então veja, quando você ensina, você está marcando pessoas, você está se tornando marcante para essas pessoas e você também está consolidando conhecimento. Não existe outra forma melhor do que para consolidar o conhecimento do que ensinar. O ensino consolida o conhecimento. Então, se você quer ser obediente a Cristo, ensine. Você quer aprender mais? Ensine. Porque isso naturalmente vai te levar a uma busca maior pelo conhecimento. Olhe para os grandes homens que passaram nessa terra, e aí, obviamente, eu não preciso nem usar o exemplo de Jesus para poder te falar sobre isso, mas olhe para os maiores personagens da história. Esses homens eles foram marcados não somente pelos seus atos em si, mas por aquilo que eles falavam, por aquilo que eles viviam através do que falavam. Por certo, o ensino de Jesus foi tão marcante porque ele foi reconhecido até mesmo pelos fariseus, por aqueles religiosos da época que se opunham muitas das vezes à sua mensagem, mas eles não podiam se opor ao que Jesus tinha quando ensinava. A autoridade, a autoridade. Portanto, se você quer ser marcante, se você quer ser inesquecível através daquilo que você ensina, você precisa ter autoridade. E como é que você conquista autoridade naquilo que você ensina? Você conquista autoridade vivendo aquilo que você ensina.
Se você ensina uma pessoa a não errar em uma determinada área, portanto, se afaste de determinada prática. Se você ensina a pessoa a exercer algum tipo de ato, de atitude, de ação, de algum comportamento, se comporte de igual maneira. Isso vai fazer com que você ensine com autoridade. Vai fazer com que você atraia a autoridade concedida por Deus para aquilo que você fala. Nós vivemos um tempo onde as pessoas ensinam muitas coisas. A internet está cheia de pessoas que ensinam. A pergunta é: você consegue reconhecer a autoridade em todas essas pessoas que você acompanha? Em todas essas pessoas que você ouve ensinamentos? O que eu posso dizer para você, até mesmo hoje, você tem tanta informação que às vezes não necessariamente você precisa de uma pessoa que te fale alguma coisa ou te ensine alguma coisa. Você pode buscar de maneira autodidática o conhecimento. Óbvio, a relação de quem ensina com quem aprende tem todo um valor. E isso tem um significado muito forte no ensino. Mas você pode buscar e você vai ter muita informação, não necessariamente conhecimento. E não necessariamente você vai receber algo que seja ensino com autoridade. Portanto, você quer ser marcante, você quer ser inesquecível? Comece a praticar o ensino a outras pessoas. Seja alguém disposto a ensinar. Agora, se você está disposto a ensinar, certamente, antes do ensino, você vai precisar estar disposto a aprender, tá certo? Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Eu quero desejar para você uma quarta-feira abençoada, rica, abundante da presença de Deus e que você, de fato, coloque em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui no Acordando para o Propósito do mês de abril, para você ser uma pessoa inesquecível. Deus abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Forte abraço.